Boa noite, pessoal. Vamos estar dando início aí mais um encontro do Clube de Empreendedores. Comecei já a gravar aqui, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer aí a todos que toparam o convite, né? Hoje a gente está com um palestrante, um treinador muito especial, um amigo meu das antigas aí, que é o Caio Poletini, né? Pós-caldense também, vocês vão poder conhecer aí um pouco mais da história dele. Um vendedor nato, gente, um cara que viveu vendas aí durante a vida dele toda e sempre foi o número um em vendas por onde ele passou. Então, acredito que ele tenha muito a agregar conosco essa noite. Um filho de Deus, tá, gente? Um servo de Deus, um homem íntegro, honesto. Então, a gente está aí em boas mãos essa noite, tá? Ele vai dar o treinamento de vendas e negociação, né? E depois vai abrir para perguntas, para dúvidas, né? Então, peço aí que cada um aproveite essa oportunidade. O Caio está sendo voluntário aqui, né? Está vindo aí, está ofertando a nossa vida, o tempo dele, né? É um executivo ocupado, né? Trabalha em São Paulo, Tamborelli vai se apresentar, mas se disponibilizou aí, está conosco de forma voluntária, gratuita, hoje, né, em pleno dia 31, finalzinho de mês. Então, aproveitem, tá? Quero convidar o Caio, quem puder, tá? Não é obrigatório, mas quem puder ligar a câmera, é legal que aí o Caio não fica falando para as paredes aí. Quem não puder também não tem problema, tá, gente? Tem gente que está no carro, tem gente que está na farmácia, tem gente que está voltando para casa, então fica chato mesmo ligar, mas quem puder, quem tiver em condições aí de ligar a câmera, fica à vontade, tá? Caião, seja muito bem-vindo, meu amigo. Passa a palavra aí para você, manda bala. Pô, primeiro, agradecer essa introdução, sorte que a gente é amigo, né? Então, graças a Deus, a gente só faz essas apresentações com amigos que vão falar só a parte maravilhosa nossa, né? E conheço o Alisson faz muito tempo, um grande amigo mesmo, muito especial. E a gente viveu aí, né, bastante coisa junto, admiro muito. E fiquei muito feliz, né? Estava acompanhando aqui o projeto mesmo à distância, o Alisson tinha comentado comigo algumas vezes, até mesmo no formato presencial, mas exatamente por eu estar aqui em São Paulo, enfim, acaba ficando um pouco inviável em relação a esses deslocamentos. Eu vou me apresentar aqui, tá, gente? Primeiro, boa noite aí para todo mundo, grande prazer estar aqui, grande prazer falar de vendas, falar de negócios, falar de empresa, né, que é muito do que eu vivi, que eu vivo hoje, né, no universo nosso aqui, principalmente de shopping centers, mas vou apresentar rapidinho aqui, tá? E aí, Alicinho, você pode me norteando do tempo, tá? Quando for chegando, quando for abrir para as perguntas no final, que eu falo pouco, tá, gente? Então, vocês vão perceber isso. Então, assim, Alisson, me sinaliza, por favor, para a gente ir ajustando aqui. Tá, gente? Eu só vou colocar aqui uma apresentaçãozinha rápida, tá, gente? Minha, tá? Eu chamo Caio Poletini, né? Como já disse, eu estou nesse mercado de vendas aí há mais. Acho que caiu, hein? Vamos ver aqui agora. Caiu, ele saiu, não tá. Voltou. Oi, estão ouvindo, gente? Desculpa, caiu aqui, tá? Voltou, Caio. Apresentando rapidamente, pessoal, eu estou há 22 anos nesse mercado, né? Eu sou de Poços de Caldas, então trabalhei muitos anos aí na Príncipe Calçados, né? Quando eu tinha 18 anos de idade, então todo mundo deve conhecer muito bem aí. Fui migrando, né, na carreira, trabalhei nas Casas Bahia aí de Poços de Caldas, trabalhei na Honda, depois fui gerente da concessionária, depois fui transferido para a Honda de São João da Boa Vista, depois eu inaugurei a Jeep Factory aí em Poços de Caldas também, gerenciando ela desde o início, e aí, né, por algumas questões também de carreira, acabei migrando para o universo de shopping centers, em Montes Claros, né, assumindo a cadeira executiva comercial de lá, sendo responsável aí pela negociação e pela manutenção dos lojistas. E aí, né, eu estou há 8 anos nisso, já mudando aí de shopping, estou no quinto shopping aqui da companhia, agora em Alphaville, aqui no Shopping Tamboré. Hoje represento a Alus, né, que
hoje é a principal plataforma de shopping centers da América Latina, nós temos 60 shoppings, então, dentre eles o Tamboré, assim como o Parque Dom Pedro, o Leblon no Rio de Janeiro, enfim, diversos empreendimentos. E aí é isso, né? O que, introduzindo rapidamente, gente, assim, acho que é legal a gente falar de venda e principalmente de como fazer, né? Eu acho que o produto, né? Todo mundo que vende consegue se adaptar a um novo produto. É muito importante a gente ter esse entusiasmo daquilo que a gente está fazendo, e aí pode ser realmente no segmento que for, né? Pode ser um calçado, pode ser numa empresa que eu vendo serviço, pode ser numa empresa que eu vendo soluções para o cliente, mas realmente eu vejo que a vontade, o entusiasmo, a dedicação de realmente colocar aquilo como um norte vai ser fundamental para o resultado. Porque, na verdade, a gente vai ter muita gente ali, teoricamente, concorrendo conosco, né? Eu falo principalmente quando a gente acredita em Deus e serve, sabe, né, que Deus vai sempre nos recompensar por aquele melhor que a gente fizer, só que muita gente não faz o melhor, né? E eu falava muito isso com o Alisson até na época, né? E depois dessa vida minha que eu mudei tanto, eu vi cada vez mais isso. Hoje, o maior problema de uma empresa é mão de obra. A gente lida com 400 lojistas hoje aqui no Tamboré. Os 390, o primeiro problema não é custo, é venda e mão de obra. Mas mão de obra está em primeiro. Por quê? Porque hoje você não tem muitas pessoas querendo mais trilhar a carreira, querendo mais vender, querendo mais atender o cliente difícil ou contornar uma objeção. É muito mais fácil eu pegar o cliente que quer, né? Do que eu ir atrás daquele que não quer. Só que a empresa se faz do cliente que não quer. Né? Eu tirar o pedido ou eu só facilitar a venda, realmente não vai trazer para as nossas empresas ou para as nossas carreiras individuais em vendas, assim, o resultado esperado. Então, acho que é fundamental a gente conhecer muito bem o que está fazendo, a empresa precisa conhecer o produto dela, né? A gente lida muito isso em shopping. Eu tenho Fogo de Chão, por exemplo, aqui o restaurante, que ele não está preocupado em atender o cliente C. Ele não está preocupado que o restaurante não está cheio com o perfil que não é o dele. Ele está preocupado em atender o cliente A. E está tudo bem, o ticket médio dele é R$250, ele vai focar nisso. Eu vou ter outras operações que conseguem fazer esse drive mais para o público C. Então é muito de ajuste e a gente não quer vender para todo mundo, né? Eu falo, eu preciso gastar tempo naquilo que eu estou vendendo, naquilo que eu estou me propondo a fazer, porque se eu não tiver entusiasmo e não conhecer o produto, realmente eu não vou conseguir oferecer vantagem, né? Hoje a gente compra muito por conveniência e por facilidade. Então, se eu não tiver isso já meio feito para mim, a tua opção de compra é muito rápida, né? Eu tive em Poços no final de semana, fui aí no shopping. Quando você vai no shopping, o que você faz? Quantas opções que você tem? 300. O que te faz escolher uma operação que está ali na praça de alimentação? Geralmente é o nome, né? Mesmo que ela não seja boa, tudo bem, mas você já conhece a marca. E aí você depois, aprofundando, você vai perceber talvez que o atendimento é ruim, enfim, mas a marca te chamou a atenção naquilo. Então, acho que é muito importante, de forma individual, primeiro a gente construir a nossa marca como vendedor. Todo mundo é vendedor, não tem um é vendedor e o outro não. Todo mundo é, mesmo quem não trabalha com isso, né? Quem tem empresa é vendedor. Se eu não estiver vendendo, realmente a minha empresa não está gerando receita e ela não vai fazer sentido, né? Porque ela precisa dar lucro. E a gente fala com o lojista aqui, né? Às vezes o boleto, ele fala, cara, meu problema é o meu custo, é a venda. Não é o custo X que eu pago na loja Y. Se eu vender bem, isso faz sentido para mim. Então, acho que o primeiro tópico, assim, para abordar, gente, eu falaria muito do entusiasmo, do plano, de onde eu quero chegar, né? As metas que eu também coloco para mim nesse curto e médio prazo, dentro ali da equipe de vendas que eu estou inserido, ou se eu tenho uma equipe de vendas, né? Eu tive várias equipes de vendas, então você vai ter ali no meio da equipe de vendas muitas justificativas, né, da não venda. Isso está sempre pronto, porque que não está vendendo, todo mundo sempre vai falar. Agora você percebe que muitas vezes não está fazendo o mínimo, né? Ou não está fazendo aquilo que deveria ser, o que gasta mais tempo, que é ir atrás do cliente que está com a objeção. O cliente que não quer comprar, ele vai embora. O cliente que quer comprar, ele vai por objeção. Né? Eu lembro,
época de concessionária, o cliente ia na Honda, falava que a roda do Civic era feia. Pô, mas o que ele estava fazendo lá dentro se a roda do Civic era feia, gente? Pô, compra o Corolla, né? A gente... Não, mas ele estava lá dentro. Então eu falei, pô, senhor, é legal, tal, mas o senhor gostou do carro, né? Mas a roda, o engenheiro que fez... Pensa, se a gente levar isso para nós, como que eu vendo, né? Se eu não acreditar no meu produto, né? Então, assim, o meu produto tem que ser o melhor. A minha empresa tem que ser a melhor. A minha equipe tem que ser a melhor no que ela está fazendo. E muito disso vai da nossa mentalidade, isso eu já vi inúmeras vezes, e da mentalidade de quem está vendendo, né? Porque se ele não acredita que ele pode fazer aquilo, ele não vai fazer. Ele não vai conseguir contornar aí essa primeira fase, né, de objeções e realmente trazer esse cliente para ele. Acho que assim, gente, é muito importante, né? Eu anotei algumas coisas importantes aqui para a gente falar de alguns tópicos, que às vezes a gente em venda olha muito o resultado imediato, mas é um caminho, né? A gente precisa fazer venda com qualidade também, para a gente não só também chegar na meta, para não só gerar receita, mas para ter aquele cliente fidelizado. E aí, voltando, né, gente, eu vou fazer vários paralelos em relação a isso, gente, em relação à venda e à fé, porque ela sempre pareceu oposta, mas não é. Muita gente, eu lembro na minha época lá atrás, não, mas para ser vendedor, puta, assim, precisa mentir, não, precisa enganar. Gente, essa é a maior mentira que se tem, porque, na verdade, muita gente acreditou nisso, se formou realmente uma geração que não se preocupava com as pessoas, e aí, entrando ali no nosso limiar, né, que a gente vai ter ali Deus como nosso filtro interno, do certo e errado, até onde eu vou, até onde eu sou justo na negociação. A gente tem que ser justo na negociação, a gente tem que ser justo na venda, a empresa precisa faturar, mas o cliente precisa sair feliz. Também nunca sair achando que ele foi enganado ou achando que a gente poderia ter feito algo que a gente não fez. E isso vai muito disso, né? Não tem a necessidade de eu passar esse princípio para vender mais, né? Antigamente eu escutava isso, não, cara, mas se eu falar a verdade, ele não vai comprar. Pelo contrário. É muito melhor a gente falar a verdade para o cliente e ele não comprar naquele momento, mas ele vai lembrar de você no primeiro momento, né? No primeiro momento de uma pessoa de confiança que ele precisar, ele vai te indicar. E é aí que esse vendedor de alta performance vai ter essa longevidade de sucesso, porque ele não depende só de uma venda mentirosa para vender uma vez só. A mulher que vai lá na loja, vocês, né? Eu vou lá experimentar uma roupa, a vendedora fala que tá linda, mas eu sei que não tá. Ela provoca uma intimidade que não tem ainda com você para forçar a venda. Você entra num carro que não está te cabendo, o vendedor fala que o espaço é ótimo. Você fala que precisa de um carro para viajar, o carro não tem porta-mala. Assim, dá para fazer a venda? Claro que dá, mas acho que é muito importante um passo atrás sempre, gente, da gente... mas é o que ele precisa também? Lógico que do outro lado tá a meta, tá a receita, tá o aluguel para pagar, tá a folha de pagamento, então sempre é muito difícil. Mas é sempre a decisão mais certa, né? Que eu vejo que isso também, no longo prazo, para quem pensa nessa empresa saudável, para quem pensa nessa carreira saudável, precisa seguir nesse caminho. Ele nunca é um resultado de curto prazo. E eu vejo que falta muito abordagem, né, gente? Assim, vocês todos são clientes assim como eu sou. É só você olhar quando você é atendido, quando você vai em algum lugar. Infelizmente, quando a gente é bem atendido, é uma surpresa. Não é normal. A gente se espanta em ser bem atendido hoje. Deveria ser o contrário, né? Deveria se espantar quando é mal atendido. Então, a abordagem também, ela tem que ser muito filtrada para cada pessoa, sabe, gente? Eu lembro de um vendedor, né? A gente ia fazer a entrega técnica do carro lá na Honda e tal. Tinha gente que ia com pressa, queria pegar o carro rápido e ir embora para casa. Não queria ler o manual do carro, ver a calibragem do pneu, ver o motor. Não queria. Às vezes era uma mulher que estava no horário de almoço e precisava pegar o carro para ir embora. Mas o guia nosso pedia, nossa, vamos receber, levar no café, aí senta, aí tem o carro coberto, aí o carro tem que estar limpo, aí tem um buquê de flor e a gente entrega a chave e tira a foto. Legal? Só que se a pessoa não tiver nesse mood, concorda? Ela vai estar impaciente desde o primeiro segundo já. E aí talvez aquela experiência que era para ser boa, ela acaba não sendo. Então, o que é a abordagem que eu ia falar? A gente tem que se ajustar
no meio da venda ali. Não é o mesmo discurso para cada um. Não é o mesmo discurso para a mesma pessoa. Eu preciso adaptar o discurso. Né? Talvez o Alisson vai com muita pressa lá. Talvez o Alisson passou um dia ruim no dia anterior. Ele não quer me escutar, ele quer a chave. Então, o que eu faço? Eu pergunto, né? Você quer escutar aqui o manual ou você quer pegar a chave e ir embora? O que você prefere? Só nessa, você cortou 2 horas do seu tempo. E você não atendeu mal, você perguntou. Você não está deixando ou se omitindo de cumprir o teu processo. Mas será que precisa para aquele cliente que não quer? Às vezes não, gente. Assim, eu vejo depois em shopping, né? Shopping a gente recebe aqui 40 mil pessoas por dia, no shopping que eu trabalho hoje, né? São 1.300.000 pessoas por mês. Se a gente for, assim, eu não vou conseguir agradar todo mundo, mas eu preciso me preocupar e me esforçar para isso. Então, a conversa hoje, quando você vai no shopping, a loja que está lá não está lá à toa, naquele corredor. O brinquedo infantil não está à toa no outro corredor. O cinema não está à toa no fundo do shopping. A âncora, né, uma Riachuelo, uma Renner, ela não está à toa do outro lado. Tudo é muito pensado para fazer o cliente rodar o shopping todo, ter uma experiência positiva e, obviamente, consumir. Dificilmente você vai conseguir no shopping não gastar nada. Primeiro que você já vai gastar no estacionamento. Então, eu brinco, né? Meus filhos nasceram em shopping, né, gente? Primeiro passeio dos 2 foi shopping, pro meu azar. Aí os 2 querem trabalhar em shopping. Eu falo, não, pelo amor de Deus, não vai. Então, assim, minha filha, papai, eu não sei o que, quer ir no parque? Papai, shopping. A minha conta, ai meu Deus, R$200. Assim, brincando, gente, porque a criança vai pedir, né? É uma compra por impulso. E eu trabalho com isso e eu caio nisso, mesmo sabendo, porque o shopping é feito para isso. Então, será que eu faço isso na empresa, né? Será que a minha empresa é feita para vender? Será que eu, quando atendo o cliente na entrada, né, ou negocio, ou sou comprador, ou com meu funcionário, será que eu estou afunilando ali a conversa ou ela está aberta? Né? A gente tem que afunilar a conversa. Senão a gente... E aí tem aquela coisa, mas aí eu atendi mal, mas aí eu não dei tanta atenção. E eu sou mineiro também, tá, gente? Sou mineiro de Poços de Caldas, trabalhei em Montes Claros, que é mais ainda, e depois em Uberlândia. Então, assim, eu conheço Minas inteiro sobre atendimento. O mineiro, ele tem mais isso ainda, da hospitalidade, de ficar ali um tempão no café. Não, vamos. Nisso está entrando 40 clientes. E você não vai dispensar esse cliente que está com você. Mas é o que eu falei, só filtrar talvez, né? Pô, seu João, legal, tal, que ótimo que o senhor veio. Pô, a gente pode marcar algo depois? O senhor está pensando em levar agora? O que a senhora está pensando? Tudo que eu aprendi na vida, tudo tem jeito para falar. Até hoje eu escuto as pessoas falando, puta, não, cara, não dá. Dá. Claro que dá. Dá, só que tem que ter jeito para falar. As pessoas hoje também não querem gastar tempo para conversar, só conversam pelo WhatsApp, é um outro ponto que eu ia emendar aqui agora já. A gente só manda mensagem, aí você manda um e-mail e não liga. Hoje o pessoal está fugindo do contato pessoal. As pessoas praticamente hoje não estão mais atendendo ligação de primeira quando liga. Ela prefere uma primeira abordagem no WhatsApp, entender se ela vai querer falar com aquela pessoa e depois ela atende. Vai perceber que a maioria hoje realmente é assim. Então, acho que é muito importante, gente, a gente adaptar a abordagem e filtrar esse discurso para otimizar tempo. E acho que o Cristiano levantou a mão aqui, vou chamar, só finalizar. E aí, a gente tem a mania de dividir o bolo igual. Os clientes são diferentes, as necessidades são diferentes. Nem todos os clientes vão entender que foram bem atendidos no meu padrão, que eu não mudo para adaptar e conseguir entender uma melhor necessidade dele. Aí como que eu vou entender? Perguntando. Na minha época, que eu fui treinado há 20 anos atrás, o vendedor bom é o que falava muito. Hoje não é mais. Hoje é o que fala menos. Hoje é o que escuta muito mais. E eu vim dessa era, mas vendo essa transformação. Hoje eu escuto muito mais do que eu falo. Porque você erra menos. E você gasta menos esse tempo, sabe? Da tua energia vital ali. E voltando, não é só pensando na venda, mas de otimizar o teu tempo. O tempo nosso hoje, pessoal, é um dos bens mais preciosos que a gente tem. É o tempo. Ninguém tem tempo para nada. Então, tudo que for para otimizar o tempo, acaba sendo melhor. Cristiano, se você quiser falar, fica à vontade.
Ô, Caio, eu queria te fazer uma pergunta aqui sobre essa parte de WhatsApp, né? Quando você faz uma ligação para um cliente, é praticamente uma prova de amor, né? Porque você leva um susto de receber a ligação de alguém. Mas tem também um outro ponto que a gente acaba utilizando, principalmente em vendas, que é o áudio. E aí eu queria algumas dicas, como é que você vê o áudio, quando usar o áudio, não usar o áudio, né, de WhatsApp, para facilitar, para agilizar, porque é o que você falou, hoje ninguém tem tempo. Então você não faz a ligação, mas você deixa um áudio, mas tem uma linha tênue aí de você receber um áudio, por exemplo, de uma pessoa que nunca falou com você, é um pouco complicado, né? Não, Cristiano, perfeito. É assim, eu uso muito áudio, sempre usei, né, desde que iniciaram aí, porque eu acho que se a gente utilizar a ferramenta em nosso favor, sempre vai ser bom. Sempre vai ser bom. Mas eu saber utilizá-la. Vou dar um exemplo. Eu tive alguns exemplos na época de concessionária, do meu vendedor discutindo com o cliente por texto. E é o que acontece, né? Que aí eu vou chegar nessa questão do áudio. O texto, ele inflama 100 vezes mais aquele problema. É só vocês lembrarem a última discussão que vocês tiveram por texto. Se foi boa ou ruim. É péssima. É péssima e aquilo vai ficar martelando na sua cabeça 3 meses por que você respondeu daquele jeito. Sendo que você poderia ter mandado um ok. Ok, vou verificar. Mesmo que isso doa muito fazer, e a pessoa está certa, não tem certo ou errado, né? Eu falo, tem quem cede e quem não cede, né? É melhor a gente ceder e não comprar essa briga e resolver. Talvez venha, né, uma mensagem mais forte, a gente recebe isso todos os dias, né? Uma mensagem da obra do lojista aqui que atrasou, nossa, cobrou o aluguel dele, ele vai cancelar, ele vai fechar a loja. Todas as vezes que eu vejo a equipe mandando mensagem, eu falo, gente, faz uma vídeo de 5 minutos que a gente vai resolver isso. 5. Que você vai ficar numa mensagem um tempão, a réplica, a tréplica, e ninguém vai vencer nada. Aí no Pro Áudio, sendo assim, eu essa semana até brinquei isso, né? Tem muita gente que eu entro aqui no WhatsApp, já está escrito assim, ó, no status, não recebo áudio. Eu falei, gente, que isso também? Aí não. Não recebo áudios. Não é não recebo áudio de 10 segundos, 20. Ele não recebe. Vários empresários de São Paulo têm isso escrito aqui. Donos de empresa, não recebo áudio. Eu falo, gente, mas como é que eu falo com o cara? O e-mail não responde também. Aí eu mando o WhatsApp, ele fica uma semana sem responder. Eu ligo, ele rejeita. Tem muita hora da abordagem e a conexão que é feita, tá, Cristiano? Eu acho que o principal é gerar um relacionamento primeiro, uma conexão primeiro com o cliente, ter essa proximidade ali, talvez, numa vídeo. Eu sempre procuro fazer a vídeo, ou lógico, vamos presencial, melhor ainda, porque o presencial já gera conexão. Ele já gera uma empatia natural pela pessoa que está ali comigo. É aquilo, a gente tem aqueles 10 segundos do nosso cérebro para fazer a análise, né? Legal. A pessoa passou no meu crivo ou não. Mas gera-se uma empatia maior. Quando eu percebo essa conexão que já gerou, eu vou nos áudios que eu entendo que a pessoa também vai me responder. Semana retrasada eu recebi de um lojista 5 áudios de 12 minutos, cada um. Então, assim, eu falei, não dá para a gente falar por telefone? Você não quer me ligar? Porque 5 de 12 é 1 hora. Então, eu não vou responder esses áudios. E eu né, responsável pela venda, falei, eu não vou responder esses áudios. A gente pode falar por vídeo? Ou vamos tomar um café? No Café Action, em 10 minutos, a gente matou tudo que estava em 1 hora. E aí a gente não percebe o quê? A gente vai perdendo a energia, que a gente quer agradar todo mundo, a gente quer atender. Não, mas vamos lá, gente. Tem que ser excelência no atendimento. Né? Eu tive N destaques em todos os lugares que eu trabalhei, em resultado e atendimento. Sempre, Honda, era obrigatório ter 100% de satisfação. Não podia ter nenhum cliente que reclamasse. Né? Se alguém tiver Honda aqui, vai saber o que eu estou falando. Se tiver uma reclamação na Honda, a concessionária já é penalizada. Então, a excelência é fundamental. Mas eu tenho que ditar o ritmo, entendeu, Cristiano? Assim, eu tenho que ditar. Se o cara não está me respondendo, não tem conexão. Primeiro ponto. Não tem. Então, eu falei também. Opa, peraí. Eu não tenho conexão com esse cliente. Eu preciso me conectar melhor. Então, deixa eu esquecer o áudio um pouco. Deixa eu visitar o cara na empresa dele.
pô, deixa eu visitar o cara lá e a gente tomar um café, deixa eu fazer um almoço aqui com a menina para falar de negócio. E aí você vai perceber que depois dessa, a conexão melhora. E a pessoa que era mais difícil, ela começa já a ceder e responder um pouco mais. Mas no final, tinha aquilo, a gente tem que ajustar. A gente se perde depois no padrão, sabe, no book. E lembra lá, igual eu falei da entrega do carro. Não, é assim. Não é assim. É assim para quem quer. Tem gente que não quer. Tem gente que não quer áudio. Tem gente que não quer ligação. Tem gente que não quer nada. Tá tudo bem. Tem cliente que não vai comprar também. Eu não estou falando que a gente vai converter todos os clientes. Quem dera. Pô, hoje uma conversão é 100 atendimentos para 10 clientes que você vai fechar em qualquer lugar, na média, né? Até menos um pouco. Então, vivendo o dia a dia de vários mercados, eu vejo a conexão. Se eu puder responder, é o relacionamento que eu preciso gerar primeiro para eu ter esse acesso e esse cliente já baixar a guarda, sabendo que eu não quero só vender para ele. Porque se ele entender que ele... Eu estou com uma situação assim, de uma pessoa que quer me vender um seguro, eu caio, vida real, agora acontecendo. E toda hora fala, cai, e aí? Cai. Assim, já me dá uma distância da pessoa. Eu falo, gente, pô, me deixa pensar, cara. Eu não vou cair em gatilho de venda de escassez, não vou. Entendeu? Mas a pessoa não tem isso. Ela está usando o discurso que deu certo para umas 10 pessoas que ela venderam com uma pessoa que não vai dar certo. Então, eu preciso estudar o meu cliente. Falo, pô, será que para esse dentista isso vai colar? Será que para esse advogado vai colar? Talvez não. Então, acho que, não sei se respondi a sua pergunta, mas... Excelente. Entendo principalmente assim, conexão, sabe? Conexão e relacionamento. Porque isso vai gerando empatia. E quando a gente fala a verdade ali, quando você se mostra vulnerável também, você já ganha aquele cliente. A tendência do atendimento é a gente só falar as coisas boas do que a gente vende. A gente nunca fala um defeito. E eu lembro que eu fiz esse teste muito no começo, na Príncipe, né? O cliente ia comprar um sapato de couro e o outro que não era. Claro, de couro é R$300, o outro é 80. Pô, mas qual que dura mais? Claro que é o de couro. Mas tudo bem, aquele cliente não podia pagar o de couro. E ele me perguntava se o outro durava. Eu falei, olha, ele dura bem menos. Ele dura bem menos, mas se você quiser comprar o de couro, ele vai durar por 10 anos. Ah, então esse é ruim. Não, ele não é ruim. Ele dura menos. Esse carro é muito gastão. Não. É que ele tem 500 cavalos, né? Então ele vai fazer 3 por litro. Mas você quer velocidade ou quer economia? Não sei, depende. Você quer porta-mala? Não precisa. Então você quer potência? Não, eu quero um carro família. Então vamos para cá. Entende? Eu vejo o erro das pessoas é isso, é não escutar e mudar a rota. Continua oferecendo uma coisa que o cliente não quer. E a gente tem que fazer essa leitura rápida no atendimento. Pô, o que será que eu apresento para ele, né? Que está tão difícil de fazer essa venda. E venda é difícil em qualquer lugar, né? Falo, eu vendia o sapato de R$30 na Príncipe, pô, depois é Cherokee de 300 mil, loja hoje, e a gente faz contrato de 15 milhões com o fogo de chão, por exemplo. O cara gasta 10 milhões numa obra de um restaurante desse. Então, não é só, eu sou legal, eu sou verdadeiro. A gente tem que ser tudo isso, eu acho que isso é o mínimo, principalmente a gente como cristãos, é o mínimo, não tem, isso não é um upgrade, é o mínimo. Eu falo aqui, gente, eu prefiro perder a venda do que fazer uma coisa que eu sei que uma pessoa vai se prejudicar. E se a gente usar técnica, você consegue fazer. Você consegue fazer o que você quer, mas não é o certo. Então, se não é o certo, não vale a pena fazer. E aí eu preciso alcançar essa venda e o meu nome junto, é o que eu falei no começo. Pô, qual que é a minha reputação depois da minha empresa? Que eu vendo só uma vez? Eu preciso ter uma empresa que tem clientes há 20 anos, 30 anos. Eu tenho clientes até hoje, eu aqui em São Paulo, me perguntam se deve assinar um contrato de um shopping que eu trabalhei há 8 anos atrás. Eu não estou mais lá. Então, cara, você acha que eu devo? Gente, eu vendi para essa pessoa. Ela poderia falar assim, nossa, o cara só quer meu dinheiro. Essa é a linha que a gente tem que romper. E eu lembro do exercício disso, né? De falar vulnerabilidade. Caio, mas esse carro é bom em tudo, eu vi uma notícia tal. Não, nisso que você viu é verdade. Isso realmente a gente pecou. Você vai perceber que o cliente automaticamente, ele já começa a confiar mais em você. Porque você não ficou falando só de que tudo é extremamente perfeito. Então,
acho que isso é importante. Os gatilhos são importantes? Pô, são, né? Ali a escassez, nossa, a reciprocidade, vários gatilhos que a gente pode utilizar no dia a dia, mas desde que seja ético. E eu vejo muita gente se perdendo no meio de venda. Eu estou nisso há 22 anos, assim. Muita gente se perde na venda, porque ele vai fazer aquilo, mas ele vai fazer só uma vez. Então, acho que é importante cuidar dessa reputação. É melhor fazer uma venda que dê um lucro menor, mas de um cliente que vai ser recorrente. Né? A gente fala muito de recorrência hoje, né? Pô, é melhor ter uma recorrência baixa do que o cliente que compra uma vez só. Para quê, né? E em cidades menores ainda, pô, você sabe bem, todo mundo vai indicar aquele profissional. Você não vai ter muitos, assim. Então, vai nesse. Vai no advogado tal, vai no médico tal, que ele fez para mim. E aí entra nisso, né? Da autoridade que você tem para virar referência no que você faz. Eu só viro referência no que eu faço, sendo honesto, entregando resultado e não enganando. Porque senão eu vou vender uma vez só para cada um aqui. Se eu for verdadeiro, eu vou vender para você, vou vender para sua prima, vou vender para o seu primo, e essa rede ela nunca para de crescer. Então, infelizmente, tem isso, gente. Assim, as pessoas não se preocupam muito com a reputação. E, né, se eu falar, pense em um vendedor aí que você não confia, você vai lembrar de uns 3. Aí só pense em um que você confia, você vai lembrar de 1? 2? Nossa, no máximo. Aí não tem aquilo, o salão que você já confia para cortar o cabelo, a mulher não atravessa a cidade inteira para ir no salão que é no outro bairro, tem 10 salões perto dela. Por quê? Se tem 10 salões que vão cortar o cabelo. Né, um amigo meu diretor aqui, ele vai cortar cabelo em Campinas. Há 10 anos. Eu falei, gente, por que você não corta aqui? Tem 30 cabelos. Não, Caio. Ele já entende meu corte, ele já sabe, ele não fala na hora que eu não quero. É muita coisa, gente. Não é valor. Não é o preço, porque ele, inclusive, cobra mais caro e ele gasta com a viagem para cortar cabelo. Então, imagina que é um serviço. Agora, imagina o serviço da empresa, imagina aquilo que eu já faço. Você não dá para ser muito mais diferente e impactante, né? Mas a gente tem que querer. Se eu não construir autoridade, se eu não adaptar minha abordagem, se eu não melhorar minha comunicação, esses dias, gente, nossa, tem 1000, dá para ficar aqui, gente, até amanhã 10 da manhã. Esses dias a gente foi num restaurante que o garçom não falava. O garçom era gago. Então, assim, a gente não conseguia entender. Ele não tem culpa. Tem culpa, obviamente, quem contratou para colocar no atendimento, porque ele tinha dificuldade de se expressar. Então, o erro não é dele. O erro é de quem colocou ele na linha de frente. Agora, você vai ser atendido. Se é uma pessoa paciente, como a gente é, porque a gente lida com isso, mas todo mundo é, gente, né? Você é paciente quando está na fila e passa outra pessoa na sua frente, lá no Pizza na Roça? Não, é difícil, hein? Estou esperando aqui 1 hora, passou por quê? E são nessas horas também que a gente vai exercitando essa... E não tem outra hora para exercitar, principalmente os princípios que a gente sabe que são os únicos que fazem diferença nessa hora. Então, a venda é um terreno complicado porque envolve receita, envolve dinheiro, envolve destaque, e eu não posso me vender nisso. Eu não posso vender, porque se a gente passar por cima disso, você vai vender mais, mas você também vai ser muito prejudicado nessa questão de caráter, porque realmente não vai fazer sentido nenhum fazer uma venda só para o Cristiano, uma venda só para a Tatiana, uma venda só para o Eric, uma venda só para a Luana, para o Alisson, e depois não ter nenhum tipo de recorrência, né? Então, assim, acho que a gente tem que ficar atento às ofertas irresistíveis, aos preços baixos. Vem aqui, né? Trabalhei na Casas Bahia, gente, só hoje, nossa, chegava lá, às vezes um senhorzinho de 90 anos para comprar um fogão, que ia fazer em 48 vezes, o fogão custava R$300 e ia para 3.000, mas a parcela era barata. Ele não estava olhando o todo. O cliente que financia carro, ele não olha quanto que ele paga no fim. Ele olha o prazer imediato dele, porque ele precisa daquilo. Então, por que tem muito isso? Porque, obviamente, tem gente que vai oferecer, mas dá para ser justo ali, entendeu? Mesmo assim, teve vários casos, gente, assim, né? Eu falo de carro porque carro, geralmente, você tem uma margem muito maior também na negociação. E tinha casos, né, que a gente pedia, exemplo, o valor de tabela, o Civic é 100 mil, mas dava para chegar em 80.
mas ele era anunciado a 100. Porque você vai lá como? Com seu carro usado, você vai querer uma avaliação no seu carro, você vai querer que pague bem nele, e geralmente você vai trocar onde pagar melhor. Você não vai trocar onde pagar pior. Então, esse é o perigo que eu falo também no Brasil, que a gente quer tirar vantagem nisso, mesmo inconsciente. Eu falo, não, eu quero falar para o meu amigo, para minha amiga que eu fiz um bom negócio. Eu não vou sair de lá falando que eu fiz um mau negócio, eu quero falar que eu fiz um bom negócio. E aí a concessionária também, ela vai se aproveitar dessa margem para fazer o que você quer. Eu lembro que eu atendi um promotor aí de posse bem forte mesmo do fórum. Acho que ele está até hoje, é um bem alto, cabelo comprido assim. Eu vendi para ele um Civic e uma CR-V. E eu lembro, ninguém queria atender ele. Ele falou, cara, é o promotor, meu Deus. Eram esses vendedores, né? Que mentiam, que não sei o quê. Eu falei, vai lá agora, faz isso com o promotor, faz isso com o advogado. Não, Caio, vai lá você. Eu lembro que eu sentei na mesa e falei, doutor, o que o senhor quer? O senhor quer preço ou quer que eu pague bem no seu carro? As duas coisas não vão ter. Ele falou, como assim? Não, vamos lá. O senhor vai pôr o carro na troca? Sim, então aí o preço é esse. Se o senhor não colocar e vender para o seu vizinho, eu faço isso aqui. Ah, não, então eu vou vender para o meu vizinho e pode fazer isso aqui. 5 minutos. Sabe? Eu ia ficar, vamos lá, fazer o test drive. Deixa eu ver quanto paga mais o seu carro. Para quê, gente? Se eu posso ser verdadeiro ali e já entender o que eu preciso fazer. Estou dando só um exemplo de milhares. Se a gente falar a verdade, você vai vender também. Vai vender mais, inclusive, e vai ter vendas muito mais saudáveis, que vão gerar essa recorrência. Acho que assim, gente, é muito importante a gente ter entusiasmo e dedicação, porque também não adianta, né? Às vezes a gente quer fazer, mas você não tem vontade de fazer. Sem entusiasmo diário, eu lembro de vários treinamentos que eu participei nas montadoras e aqui também na Alus, é assim, gente, cada dia é o primeiro dia. Isso serve para quem atende cliente, como para quem tem empresa. O próximo dia é o primeiro, sabe? É o day one ali. Não interessa o que eu passei no dia anterior. Não interessa a quantidade de clientes difíceis que eu atendi. O próximo cliente não tem culpa. O próximo que vai entrar, ele não tem culpa. Ele não tem culpa de vários clientes ruins que eu peguei. Então, eu não posso depositar nele toda essa frustração que eu estou. Né? E viver só olhando o que eu não estou fazendo. Porque o mercado está cheio de oportunidades, mesmo em dificuldades. O Brasil, né, a gente está com algumas dificuldades na economia, taxa de juros, obviamente, isso está muito claro. Agora, se a gente se apegar nisso, para quê? Né, que novas empresas entrariam, abririam lojas, a H&M está vindo para o Brasil, a Zara está expandindo, o Fogo de Chão está abrindo mais. Para quê? Para quê? O Outback está abrindo mais, Madeiro não para de abrir. Porque vende. Quem fala o contrário não procede, né? Eu falo que a gente acompanha as vendas aqui de todas elas. Então, é saudável quem, obviamente, tomar esse risco também calculado, mas não deixar de fazer por causa do mercado, senão a gente não vai fazer nada. Se eu lembro, eu tinha um vendedor que sempre falava assim, cara, mas não entrou ninguém hoje aqui na concessionária. Mas o test drive está na porta, né? Você pode pegar aí na casa do cliente. O que te impede de pegar o carro? Aí é você. Não é o mercado. Então, assim, então eu vou. Então, eu tenho a loja de roupa, então eu vou mandar essa mala de roupa na casa da cliente. Ela experimenta lá. Eu tenho uma agência de viagens, eu vou mandar um brinde, um prêmio, um cashback, um programa de benefícios. Gente, o shopping, que é desse tamanho, que já recebe milhões de pessoas, faz programa de benefício, faz cashback para o cliente voltar. A gente dá desconto no estacionamento, dá desconto no valet, dá desconto em loja. Se ele comprar uma, ele ganha outra. Para quê? Porque se eu não fizer isso, eu tenho aqui em São Paulo 80 shoppings. Eu tenho 80. Em Poços a gente tem 1. Aqui a gente tem 80. Então, se o cliente não vier aqui, ele vai aqui. Eu já perdi. Então, o tempo é muito rápido hoje para o cliente. Ele não quer ficar pensando, ele quer a solução. Você não prefere, né? A pessoa fala, olha só, Tatiana, chegou aqui na loja essas roupas, é o seu número, a cor que você gosta, eu vi que você comprou a última vez tal data, eu estou mandando na sua casa. Dificilmente você não vai comprar uma calça. Vai comprar mesmo sem precisar, pelo atendimento e por terem pensado em tudo para você.
Então, acho que uma das coisas também, gente, é isso, é antecipar o cliente. Eu não posso ficar esperando o que ele quer. Eu preciso definir. E levar ele junto comigo para entender que a decisão foi dele. Ele não pode nunca, e a gente nunca tem que fazer, nenhum tipo de manipulação, como eu falei, com técnica. Eu preciso ser um bom ouvinte, direcionar o meu produto, mas a decisão tem que ser dele. Não é ruim quando você tem a sensação que foi empurrado alguma coisa que você usou só uma vez? Todo mundo aqui vai ter essa experiência. Você comprou um sapato que você não gostou da cor. Você comprou a calça que não estava apertada. Você comprou o carro que era gastão. Você queria um carro família. Para que você comprou? Eu comprei porque eu fui induzido. Mas agora eu nunca mais vou lá. Nossa, aquele vendedor, nossa, não vale nada. Não vou. Vale a pena, gente. Eu falo todo dia aqui para os lojistas. Puta, vale a pena? Não vale a pena. Então, eu acho que construir autoridade, gerar relacionamento, abordagem ajustada para o cliente que você está atendendo, para o seu prestador de serviço, para o seu funcionário, evitar a conversa de texto. Eu era o primeiro, gente, mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo o controle do Espírito Santo, eu falei, não, está errado isso aqui que ele falou. Então, mas está errado, eu não preciso falar nada. Então, eu sou o que ele está falando. Né, o Thiago Brunet fala muito isso, né? Que às vezes ele posta os vídeos, tem lá 15 mil elogios. Aí tem uma crítica no meio. Uma, assim, ó, charlatão. 15 mil falando, nossa, Thiago, você mudou minha vida, você me ajudou demais. Ele falou isso, se você jogar na internet, você vai ter esse podcast. Ele falava que ele voltava nessa e respondia só essa. Não, não é verdade que eu sou isso aqui. Aí ele falou, mas se não é verdade, por que eu estou respondendo? Então, o cliente vai falar isso, vai falar que está caro, vai falar que o produto é ruim, o vizinho é melhor, a outra empresa é mais barato. Isso aí não muda nunca, gente. Não muda em nenhum estado, não muda em nenhum mercado. O cliente da Casa Bahia falava que o Fogão era mais barato no Magazine, o cliente da Príncipe falava que a Humanitária era mais barata, o cliente da Honda falava que a Jeep era melhor, o cliente da Jeep falava que a Toyota era melhor, o cliente de shopping fala que é melhor ter loja na rua, o cliente da rua sonha em estar no shopping. Então, assim, a gente nunca vai conseguir agradar. Só que eu posso ter o cliente certo. Mas aí a dica é filtrar rápido, sem atender mal, aquele que não é meu cliente. Hoje eu tenho um shopping que ele é ABC. Eu recebo o público A, B e C. Eu tenho as partes específicas para cada público. Então eu não falo que eu não recebo o público C no restaurante A. Só que a gente investe milhões naquele corredor, a ambiência muda, a arquitetura é diferente, o cliente C, quando chega, ele fala, nossa, aqui é meio caro, hein? Nossa, vamos lá na praça de alimentação? Beleza. E a gente quer que ele vá no lá também. Não é que ele não vá, mas ele vai uma vez a cada 6 meses. O cliente A, ele vai nesse restaurante toda semana. Então, eu preciso filtrar o que eu quero. A gente, como shopping, vive essa discussão todo dia. A gente quer atender todo mundo, a gente quer vender para todo mundo, a gente não vai perder a qualidade, nossa, a gente não vai reduzir a percepção do cliente de qualidade. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e ir adaptando no meio do processo, gente. Não tem problema nenhum em se adaptar. Só ter conversas sinceras e conversas verdadeiras, ouvindo o cliente. Eu tenho que ter uma NPS aí na sua empresa. Você tem que perguntar para o seu cliente por que ele não voltou, por que ele não comprou, por que o atendimento foi ruim, por que ele achou o preço caro. E lógico, né, gente, vai ter os filtros para se fazer, mas eu preciso entender o feeling do cliente. Né? Às vezes tem a Cristina Junqueira do Nubank, né? Vejo muita coisa que ela fala gente, eu estou sempre ali nas redes sociais para entender o termômetro do meu cliente. Se está bom ou não. O Nubank é uma das maiores empresas da América Latina, fatura bilhões, vale bilhões. Ela falou, eu comecei 1 ano a fazer atendimento de saque, eu fazia. Eu respondia todos os e-mails que chegavam. Em 1 ano de Nubank, eu não tinha nenhum funcionário. Então, assim, às vezes eu recebo uma crítica de um cliente e eu me apego nela, como eu dei o exemplo do Thiago. Pô, vamos olhar todo mundo está falando bem e vamos tratar esse cliente que não está feliz. Pô, vamos chamar ele aqui, vamos criar uma experiência para ele positiva. A gente passou isso recentemente, uma cliente ficou insatisfeita aqui no McDonald's, não queria nunca mais voltar no shopping por causa de uma vendedora, de uma atendente do McDonald's. Ela frequenta o Tamboré há 20 anos. Eu falei, cara, eu nunca mais vou pisar aí, esse shopping não quer nem saber. Eu falei, o que aconteceu? Ela me atendeu mal. Tá bom.
Eu vou pedir para o SAC entrar em contato com você e a gente te direciona para outro restaurante. Aí você vai ficar satisfeita? O SAC entrou em contato, mandou um bombom para ela, mandou um voucher para ela gastar no Burger King. Não precisa ir no Mac, vai no Burger King. E você continua vindo no Tamboré. Não precisa deixar de vir no Tamboré por causa de uma atendente. Mas pode ir em outras opções que a gente tem, porque você é muito importante para a gente. Ela fez um vídeo hoje, gente, agradecendo aqui de 5 minutos, que a gente passou para a menina que atendeu ela, do SAC, falando o nome da menina. Era uma cliente que nunca mais ia voltar. Então, assim, isso a gente vai ter milhões de exemplos. A gente não quer atender o cliente difícil. A gente acha que o cliente difícil só vai fazer a gente perder tempo, mas muitas vezes é o cliente que vai dar mais resultado para a gente, porque ninguém atende ele bem. Eu era craque em ter clientes difíceis, eu adorava. Gente, manda para mim, que se eu atendesse ele bem, ele só ia comprar comigo. E essa pessoa sabe que ela é difícil, e ela sabe que só uma pessoa vai entender ela. Então, ela só vai naquela pessoa. Então, isso também, gente, é muito importante, tá? Eu queria falar rapidamente aqui desses gatilhos que a gente citou, e talvez essa importância da utilização da reciprocidade, né, que é a primeira, que é aquilo, gente, eu gero algo para o cliente sem ele esperar, ele fica numa dívida comigo. Né? Eu dou algo para ele, eu não estou manipulando, eu estou oferecendo algo que eu tenho, ele pode não comprar. Mas geralmente quando a gente recebe algo, a gente quer devolver, para bem e para mal. Né? Na nossa natureza, infelizmente, se a gente não tiver esse filtro, a gente quer devolver da forma que a gente tem aquela reação. Por isso que a gente tem que ter essa inteligência emocional para resolver. A reciprocidade, eu faço e eu recebo. Eu atendo bem, eu indico, eu dou um voucher sem aquele cliente comprar, eu já vou receber de volta. Que ele já criou uma empatia por mim. A escassez, né? Oi? Isso é bíblico, né? Lá em Provérbios fala que o bom presente abre caminhos à presença dos reis. Provérbios fala, dê presentes, porque os presentes vão te colocar na presença dos reis. Exatamente. E eu até vou finalizar daqui a pouco, Alisson. Eu separei alguns versículos atrelados aqui com o que a gente está falando para fazer esse link, mas é exatamente isso, Alisson. Assim, a gente precisa usar eles de forma positiva, né? A reciprocidade, a escassez, a autoridade, prova social, né? Que é o quê? Que é o que o Instagram faz hoje, né? Todo mundo está usando, só eu que não. O que aconteceu recentemente com o morango do amor? Foi exatamente essa questão da prova social. Todo mundo estava comendo. O pessoal aqui estava comendo sem comer doce. Eu falei, o que você está comendo isso aí? É que eu vi todo mundo. Eu falei, mas você nem pensou para comprar? Não, cara, eu quero ver se é bom. Olha que loucura. Você pega assim, o que vendeu isso, gente, as confeitarias foram salvas, várias delas, por causa desse produto, né? Que viralizou, porque uma pessoa gostou, outra também, e virou uma prova social de algo que todo mundo estava consumindo. Todo mundo está comprando aquele carro, você vai ver só aquele carro na rua. Toda mulher compra aquele sapato, você vai ver só aquele sapato. Todo mundo só vai naquela loja no shopping. Não é assim? Todo mundo só vai naquele barzinho. Todo mundo só vai naquela pizzaria em Poços. Por que todo mundo só vai lá? Porque gera prova social, gera pertencimento. A pessoa entende que ela participa de um grupo e a gente precisa entender que sempre pertence a algum grupo. Não adianta, o ser humano é assim. Né? A igreja nos transforma assim, a igreja nos ensina assim, Jesus nos ensinou assim. Nós somos grupos, nós precisamos da validação. Por isso que muita gente vai para o caminho errado, infelizmente, porque é o grupo que aceitou ela. Então, eu acho que no fim, gente, a gente precisa usar as técnicas, mas usar o nosso trabalho com propósito para mudar as vidas. Esses dias a minha filha, de 6 anos, né, me perguntou, o Alisson deve ter visto o vídeo lá, eu falei, papai, o que você faz hoje? Eu falei, filho, eu vendo sonhos para as pessoas. Minha filha tem 6 anos, ele já falou assim, pai, você tá de zoeira, né? Eu falei, gente, quem ensinou essa menina a falar isso, gente? A gente não fala isso. Mas olha que engraçado, eu expliquei para ela, não, filha, papai ajuda as pessoas a investirem, a terem novas lojas, novos negócios, saírem do CLT, virarem franqueados, virarem multifranqueados e mudarem de vida. Então, o papai faz isso. Eu não vendo, eu faço isso. Na Honda, eu vendia o sonho dele ter aquilo. Na Príncipe, eu vendi o sonho do sapato de salto para a mulher que queria parecer mais alta. Então, você precisa, e do homem
que precisava parecer mais alto, ou da criança que ia para um aniversário e queria usar o tênisinho que todo mundo estava usando. Entende? A gente tem que se adaptar em todos os mercados. E eu acho que isso, certeza, é o que faz a diferença em qualquer lugar que a gente estiver, que se eu vender com entusiasmo que eu estou vendendo, se eu já começar desanimado, gente, se eu já começar sem energia, como que alguém vai comprar de mim, se nem eu estou acreditando no que eu estou fazendo? Então, a energia primeiro parte de mim, e aí depois o resto vai se contornando. Eu já vou para a parte final aqui, tá, gente? A gente está aí 8h55, mas eu separei aqui alguns tópicos atrelados com versículos que eu acho super interessante para a gente associar isso depois e mostrar que isso não está longe do que nos foi ensinado, desde que eu faça com coerência e eu faça com transparência, para o bem. Nunca pelo dinheiro, nunca pelo meu faturamento a todo custo, porque essa conta também a gente sabe que vai chegar. O primeiro, por que você não pode perder, né, quando a gente fala de venda? E aí depois, gente, quem quiser anotar, mas eu mando também para o Alisson, ele encaminha para vocês, Mateus 25, 14 e 30, que fala da parábola dos talentos. Obviamente todo mundo conhece aqui, e que fala que Deus nos chama a multiplicar o que ele nos confia. Assim, vender vender bem, negociar com excelência, é administrar bem os talentos e oportunidades que recebemos. Se eu administro bem o talento que eu tenho, eu vou multiplicar aquilo que eu estou fazendo de forma positiva, de forma a desenvolver a vida das pessoas e ajudá-las a melhorar. Nunca ajudá-las com o meu trabalho a piorarem ou a terem prejuízo. Como melhorar minha abordagem? Provérbios 22, 29. Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Então, se eu me comporto bem, se eu me comunico bem, perto de mim, gente, vão estar as melhores pessoas. Se eu me expresso melhor, aquele cliente vai preferir ser atendido por mim. A minha empresa vai receber melhores clientes. Mas tudo começa com a gente, tudo começa com a minha postura e como me veem. Eu falo sempre aqui para a equipe, cara, mas eu sou bom, a empresa não me vê. Não, é porque você não parece que é bom. Aí a pessoa fica assim, você é bom, mas não parece que é. Não adianta a gente ser bom, a gente tem que parecer que é bom. Eu só pareço que é bom vendendo a minha imagem. Aí aquilo, mas eu vou vender minha imagem aqui no Instagram, eu vou vender minha imagem no LinkedIn. Se eu tenho empresa, hoje, gente, o movimento de N diretores, N empreendedores, CEOs de sucesso, é fazer TikTok. O João Adib, da CIMED, bilionário, faz TikTok todo dia. Ele aparece no Instagram todos os dias. Para gerar o quê? Aí volta lá na pergunta do Cristiano, conexão. Eu não sei quem é o dono eu não sei quem é o dono da Eurofarma. Eu sei quem é o dono da CIMED, aqui a maioria vai saber. Porque ele gera conexão. Eu vou na farmácia, eu faço esse teste, às vezes eu lembro dele. Por ele estar se mostrando e gerando essa conexão comigo. Depois, gente, atender o cliente com respeito e verdade, lembrando que o nosso testemunho está em cada palavra. E aí, nossa, isso aqui é muito importante que a gente tenha conexão, né? Também, biblicamente, quando eu falo de técnicas de negociação eficaz, em Mateus 10, 16, fala para a gente ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Que é o quê? Eu tenho que ser justo, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ter ética. Isso não pode ser diferencial, isso é regra para cristão, mais ainda. Não é eu sou bonzinho, não, isso é regra. Eu tenho que ser assim no meu dia a dia. Se eu ser assim, naturalmente, eu já consigo gerar muito mais autoridade, muito mais conexão e muito mais verdade. Se eu transparecer tudo isso, não adianta eu só parecer, como eu falei, só ser, eu preciso parecer que eu sou. E no final, gente, assim, eu queria deixar esse versículo para abrir aqui para perguntas, a gente bater um papo. Colossenses 3, 23. E esse eu tenho na minha mesa desde a concessionária até aqui. Tudo. Não é metade, não é um pouco, não é uma parte.
tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, vamos lá. Se eu tiver essa regra, nossa, nada vai me abalar. Nenhum cliente difícil vai me abalar, porque eu não estou fazendo para ele. Eu não estou fazendo só para minha empresa. Eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para mim, para minha vida, para minha carreira, para o meu desenvolvimento. E entender que eu não vou escolher o cliente que eu vou atender, eu não vou escolher atender mal, porque eu posso escolher atender mal. Todo mundo pode escolher fazer uma má venda só pelo dinheiro, só pela receita. Mas eu sei que eu tenho um juiz que está comigo aqui. Ele está do meu lado, vendo a minha tratativa com aquele cliente. Então, eu acho que se eu puder deixar um resumo de tudo que a gente falou, que é o entusiasmo, é fazer tudo de todo o coração. Se eu tiver isso como regra, não tem dia ruim, não tem mês ruim, não tem venda ruim, meu mercado não está ruim, ele vai estar, mas a gente vai melhorar, a gente vai superar, a gente vai achar estratégia. Mas, gente, nunca perca o entusiasmo de fazer. Porque se você não tiver entusiasmo, nada vai mudar. É aquilo, né? Para resultado igual, eu faço igual todo mundo. Para resultado diferente, eu vou ter que fazer diferente. Eu vou ter que me sacrificar mais, eu vou ter que pagar preço mais alto por aquilo que eu quero. Desde que isso esteja em consonância com todo o restante da minha vida e organizado com os meus princípios, porque isso tem que ser imutável. Eu já recebi N propostas duvidosas no meio do caminho, de lojistas, se der certo aí eu te dou um almoço. Eu falei, olha só, não precisa, eu vou fazer o que é o certo. Se o certo for fazer um negócio, vai dar certo, senão realmente não é para ser. Então acho que isso, gente, certeza plena, eu acho que é a maior diferencial que a gente pode ter é fazer esse máximo e ter vontade, ânimo e alegria em todas as pessoas que passarem no nosso caminho. Todas. Tipo, eu estou aqui, quando o Alisson me falou, eu estou aqui com o mesmo entusiasmo e alegria que eu vou estar amanhã cedo atendendo o cliente. Não tem horário, não tem... Porque a gente faz o que a gente ama. Né? A gente está em mês de fechamento, semana de planejamento, a gente saiu a semana toda, 11h30 da noite, porque a gente está fazendo planejamento para o ano que vem. Mas a galera fala, cara, eu não vejo você triste, desanimado, cansado. Eu amo o que eu faço. Se eu amo o que eu faço e eu amo a Deus, nada vai me abalar. Eu vou fazer com todo o meu coração. Então, acho que deixaria essa mensagem final, tá? A gente queria aí que abrir, obviamente, aqui, Alisson, conduz aí da forma que você preferir, estou tranquilo em tempo para responder e para falar aí o que for necessário para vocês. Maravilha, Caio. Primeiro te agradecer, cara, né, pelas palavras. O Caio, como eu disse para vocês, é uma pessoa que tudo que ele falou aí, pessoal, ele vive mesmo, sabe? Acompanhei o Caio desde a Príncipe, né, Caio? Era Príncipe ou era Humanitária? Príncipe. Primeiro foi TIM, depois foi Príncipe, depois foi Casas Bahia, depois foi Honda, depois foi Jeep, depois foi Shopping de Montes Claros, Uberlândia, agora Tamboré, né? Então, e sempre número 1 em vendas, né? E aí eu queria já aproveitar e emendar uma pergunta, né, Caio? Queria aproveitar também para quem quiser fazer pergunta, aproveita, gente. Vendas é o coração da empresa, sem vendas a empresa não existe. O principal setor da minha área, da minha empresa é RH. Se não tiver venda, você não vai ter RH, né? Então, vendas é vendas. E assim, Caio, eu queria saber de você, como que você fazia, assim, se você tem consciência do que você fazia para sempre estar no top 1 de vendas quando você era vendedor, e o que mudou quando você passou a gerenciar time de vendas, que você tem que ter resultado por meio dos outros? É diferente? É a mesma coisa? Como que é? Então, o que você fazia para ser o melhor vendedor? É a primeira pergunta. E a segunda, o que mudou quando você se tornou gerente de time de vendas para conseguir resultado por meio de pessoas? Não, ótima pergunta, assim, eu acho que assim, o que não muda é o entusiasmo. E aí eu vou me pautar nisso. O entusiasmo e a dedicação naquilo que se está fazendo, né, que eu li agora. Se eu estou me propondo a fazer algo, eu não posso fazer metade. Deus não quer, certo? Tudo que fizer de todo o coração, não é metade. Se for metade, eu vou ser sempre mediano.
Então eu não posso querer o topo se eu não estou disposto a pagar o preço por isso. E eu falo, né, com o pessoal, é legal você ser reconhecido, ser premiado, mas a carga também de pressão ela aumenta muito, porque você tem que se manter lá. Eu não posso depois, agora o Alisson desanimou. Nossa, agora o Eric já foi premiado, a empresa dele, e ele parou. Eu não posso parar. Então, em vendas primeiro, eu trabalho aqui hoje com 40 anos, como eu trabalhava na Príncipe com 18. Então, para mim, primeiro ponto é esse. O mesmo entusiasmo. O mesmo. Não mudou nada. A mesma vontade, não de ser melhor do que ninguém, mas de me desafiar e de não aceitar ficar numa posição de mediocridade. Eu nunca quis ser o do meio. Atrás nem se fala, gente. Agora, sim, Deus quer o melhor para mim? Então é o topo. Então é o topo. Aí ele vai falar assim, você quer o topo? Então você vai ter que pagar o preço. Você vai trabalhar mais que os outros, você vai se dedicar mais que os outros, você vai ter um tempo de desajuste ali na sua vida. Não adianta. Não tem, né? O Flávio Augusto fala isso. Não tem essa estabilidade, não tem esse ponto de equilíbrio por um tempo. Hoje, né? Eu tenho até esses dias a entrevista do Thales Gomes do G4, que ele entrevistou 30 demitidos, né? Depois vale a pena aí, quem não viu, assistir. Que aí você vai entender muito como é que está a mão de obra hoje. As pessoas com 20 anos não têm entusiasmo de mais nada. Eu tenho trainees aqui, eu tenho estagiários aqui que estudaram no Canadá, que estudou na França e não consegue fazer uma planilha do Excel. E não consegue, tem que ir lá na loja, vai estar sujo, né, a obra. A pessoa é arquiteta. Que fala, meu bem, tem que ir, vai sujar mesmo. Não, mas 20 anos, estou dando um exemplo, tá, de 20, com currículo, nossa, Harvard. Só que não adianta se não tiver vontade no que você está fazendo. Então, primeiro ponto, vendas, entusiasmo, dedicação e vontade. Vai dar certo em qualquer lugar. Vai dar certo em qualquer produto, em qualquer cidade, em qualquer país, porque 98% das pessoas não vão fazer isso. Não vão. 98% das pessoas vão fazer o médio. Porque no médio ela entende que ela não vai sair, que a empresa não vai quebrar. Aqui, gente, com lojista que coloca 1 milhão para montar a loja, a gente fala, você precisa vender mais, você precisa ter um gerente melhor, você precisa acelerar os seus vendedores. Se me sobrar tanto, já tá bom. Média. Aí tem 40 lojas da marca dele, de outros franqueados, que vendem 5 vezes mais. Por quê? Que eu vou ficar na média. Então, acho que assim, entusiasmo, dedicação, vontade em brigar lá em cima. Ninguém quer isso porque o preço é alto. O preço é muito mais legal ficar na Copa, é muito mais legal falar do chefe, é muito mais legal falar do morango do amor, é muito mais legal falar de política. A pessoa perde o dia inteiro conversando sem foco e sem comprometimento. Então não vai conseguir. Aí quando você vai para gerenciar, você já vem entusiasmado. Então, assim, essas pessoas estão teoricamente perdidas com você, porque eu tinha, né, vendedores que falavam para mim, isso não dá para fazer. Eu falei, oi? Não, peraí, dá sim? Dá sim, é que você não quer. Tudo dá para fazer, é que a gente não quer tanto. Então, gerenciar além de ter o fator humano da gente ter as pessoas motivadas e felizes, mas não é a empresa que tem que motivar ninguém, aí eu erro também, e a gente, como cristão, tem uma linha tênue de misturar algumas coisas. A gente acaba sendo menos racional e mais emocional, porque eu preciso ser bom, eu preciso ser bonzinho, eu preciso ser correto. Jesus não manda a gente ser a ovelha, ele fala para a gente ser prudente e a gente também ter ali aquela linha da serpente no que diz o quê? Em como tomar as decisões, em como ser racional. Então eu preciso gerir as pessoas para o resultado. Se eu não estou gerindo um time para alcançar receita, não faz sentido, desde que eles estejam se desenvolvendo. Então eu acho assim, Adson, não muda o entusiasmo, não muda a dedicação. Com equipe ou sem equipe. Quando você tem a equipe, você tem que fazer o dobro para vender essa ideia para eles também, de que eles precisam mudar esse modelo mental da mediocridade, de que se vender até a metade está bom. Não está. Não está. A gente chegou aqui, o nosso aqui é todos os dias assim, a gente chegamos em 1 milhão, gente, agora é 10.
São metas insanas. Gente, vamos embora. A empresa é isso, né? E as pessoas estão confundindo um pouco, achando que é uma ONG, achando que eu não preciso ter lucro, que eu tenho que ajudar os meus parentes, colocando os meus parentes lá. Não, gente, não tem que fazer isso. Eu tenho que fazer o que é certo para a empresa. E tenho que manter a minha integridade cristã aqui. Agora, aí depois eu jogo na conta de Deus que ele deixou a empresa quebrar. Mas a decisão errada foi minha. Ele não mandou eu colocar a minha sogra, meu primo, a minha tia, a minha namorada. Ele não mandou fazer isso. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ir nessa linha. Né? Dá para tem empresa familiar gigantesca, que a gente tem aqui, inclusive, várias, mas é uma linha muito tênue. Então, entusiasmo, trabalhar mais, se esforçar mais. Você vê que tudo isso hoje em dia está em xeque, né? Hoje em dia está... E a gente tem uma empresa que preza muito por saúde mental, por tempo de qualidade com família, tudo isso. Mas é resultado, gente. Assim, empresa é resultado. Se a empresa não estiver focando em resultados, ela também está errando em alguma coisa. Não tem como. Eu tenho que ter um bom ambiente. Eu sempre falava isso para os meus times, o melhor ambiente vai ser aqui. Mas a gente tem que vender, gente. Senão não tem ambiente sem venda. É igual um casal. O casal é feliz. Se um está desempregado e se está com problema financeiro, começa a não ser mais. Então, não adianta eu pensar só nisso sem esse pilar junto. Né? Então, acho que o principal que eu falaria, entusiasmo e vontade no final, Alisson. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Pode levantar a mão, tá? Desconectar o... Gente, eu estou aqui para vocês. Pode falar o que vocês quiserem, perguntar o que vocês quiserem, que eu não tenho horário. Eu queria agradecer, Caio. Posso agradecer? Eu queria agradecer. Isso, nossa. Sensacional. Eu queria, porque assim, eu sou contadora, eu tenho um escritório aqui em Poços de sucessão familiar, veio do meu pai e tal, trabalho com meu marido. E, assim, muitas coisas que você falou, eu me identifiquei. Uma das coisas que você falou foi assim, eu tenho umas clientes velhinhas, Caio, que chegam lá, e que só é eu para atender, para ter paciência, sabe? Porque eu sou muito amorosa, sou muito carinhosa, e os meus funcionários falam assim, nossa, como é que você aguenta? Nossa, já não sei o quê. E eu dou conta, porque eu amo ela, porque eu tenho empatia, enfim, então assim, mas assim, você falando, eu tava lembrando deles falando para mim, sabe? Como que você aguenta, não sei o que. Eu tenho um outro desafio também para mim, que hoje eu sou assim, 40% operação, 60% comercial, porque o comercial do meu escritório hoje sou eu, né? E eu tenho um desafio de montar um time de vendas, que é difícil na contabilidade, porque é muito técnico, né? E talvez fique só eu, enfim, mas assim, mesmo que seja só eu, como é hoje, né? Hoje quem faz vídeo sou eu, hoje quem atende o cliente sou eu, quem põe o cliente para dentro sou eu, tudo sou eu, mas é gostoso, eu gosto do que eu faço, sabe? Eu me identifico muito com o que você fala de felicidade, de alegria, de querer vender, de querer crescer, de querer ter cada vez mais clientes e chegar cada vez mais longe. Me identifico muito com isso. E então, assim, acho que de tudo que você falou, assim, eu estou feliz de estar no caminho certo. Você me inspirou mais ainda a continuar a fazer o que eu já faço. Então, eu queria, assim, muito agradecer. E o time de vendas, por enquanto, vai ser eu. Mas uma hora eu consigo alguém aí para ter esse mesmo entusiasmo e um pouquinho... E também é só treinar, né? Eu treinar um pouquinho de conta, ensinar um pouco do que eu sei, ensinar um pouquinho de contabilidade, como abordar, enfim, eu sei que eu posso treinar alguém, mas nesse momento ainda sou eu. Mas estou muito feliz. Muito obrigada, viu? Gratidão. Deus te abençoe muito aí esse tempo que você passou com a gente aqui, e eu me sinto muito motivada e muito feliz por tudo que você falou. Tatiana, nossa, fico muito, muito feliz, porque isso é a única coisa que faz sentido mesmo, de conversas, de trocas, e como a gente sai, né? Eu saio sempre melhor, também, de qualquer conversa. E eu acho que o que você faz é uma qualidade, na verdade, tá? Isso aí é especial. Eu sempre fui assim, eu tive vendedores assim. O que eu sempre fiz é não perder isso, porque muita gente não tem isso que você tem, não tem esse amor, não tem esse carinho genuíno. Por isso que os clientes percebem e vão só em uma pessoa sempre. Mas eu posso manter isso
afunilando talvez um pouco mais para aquilo também que é o foco da empresa, mas sem perder isso, entende? Isso aqui eu acho que é um diferencial muito grande que a maioria das pessoas realmente tem dificuldade. E você faz isso com amor, você não faz só para vender, você não faz só para ter a receita, você faz porque você gosta de pessoas. Então eu amo pessoas, eu procuro equilibrar, sabe, Tatiana? Isso eu vi que foi me ajudando no resultado. Que eu tinha relacionamento, as pessoas gostam de mim, mas do outro lado, nossa, eu preciso me destacar, eu preciso trazer receita, eu preciso pegar na mão, eu preciso ajudar. Tinha um caso aí, Tatiana, rapidinho, eu vou falar, na concessionária lá, eu tinha um vendedor que, exatamente esse perfil, só que sábado, iam 4 senhorzinhos lá, sábado, que era o dia de maior venda da concessionária. A concessionária lotada. Aí eu tinha vendedor vendendo 5 carros, e eu tinha esse amigo meu, é amigo até hoje, ele ficava com um senhorzinho no café 2h30. Aí eu ia, o outro vendedor tinha tirado, assim, 4 pedidos, aí eu fiquei assim, vou usar um nome fictício aqui, Paulo, vem aqui um minutinho, e aí, o seu João, como é que tá aí? A loja, assim, bombando, bom test drive saindo, aquela loucura. Ele, aquela calma, falou, Caio, ele veio para conversar, a filha dele está passando um problema. Eu falei, olha só, a gente tem, vamos na casa dele amanhã, a gente pega o carro aqui, a gente vai tomar um chá com ele lá. Mas, Ives, atende ele muito bem, mas vai afunilando, senão a conversa não vai acabar. E se a gente não pôr o basta ali com educação, vocês vão perceber, tem conversa que demora 2 horas, assim, e você não consegue terminar ela, porque a gente fica com dó de terminar. Então, eu posso terminar de forma educada e a pessoa não vai achar que eu atendi ela à mão. É isso que eu quero dizer. E aí dá para equilibrar as duas coisas, entendeu, Tati? Sim, sim, excepcional. Muito obrigada. Obrigado você. Nossa. Quem mais, gente, tem pergunta? Ó, gente, estou à disposição. Tem mais... Cara, se ninguém tiver, eu vou fazer mais uma, cara. Eu sou curioso. Não, por favor. Cara, você entrou. Caio, a Tati falando uma coisa e me veio a memória também, igual ela, cara, tanto nas 2 empresas hoje, no Libras A2 e na Essential Core, a gente acaba fazendo todos os papéis. Você tem que pensar estrategicamente, você tem que emitir o boleto para o cliente, faturar a nota fiscal, ser vendedor, ser dono, pensar cabeça de dono, cara, você faz de tudo. Só que uma das coisas que eu percebi, cara, é que não adianta, cara, eu não sou o cara do 1 a 1, de pegar o telefone e ficar ligando e falando a mesma coisa o tempo todo para vender. Só que eu sou mais um estilo gestor, sabe? Que gosta de mostrar o caminho, o que tem que fazer, organizar as coisas, entendeu? Dar clareza, direção. E eu não consigo vender, cara. E o meu sócio também não tem esse perfil vendedor. Então, eu tenho um perfil gestor, ele tem um perfil operacional, ele é o cara que vai e faz, põe a mão na massa, sabe? E a gente está sem a figura do vendedor. Cara, o que você me fala disso? Eu tenho que contratar um vendedor, eu vou ficar refém dele. Tem algum jeito de eu desenvolver isso, mesmo que eu já tenha tentado e não tenha conseguido? O que você me fala? Assim, você vê a gente tem várias empresas aqui com vários sócios diferentes e também de vários negócios que a gente acaba visualizando essa diferença na sociedade, que não é um problema, ela é um complemento, né? É muito importante, inclusive, ter o sócio ali que tem uma habilidade diferente da minha e ele faz algo que eu não faço. Isso é ótimo, se cada um respeitar o seu espaço, respeitar o talento de cada um, a empresa vai ganhar 2 talentos, né? Só que, assim, a parte de venda e a parte comercial não adianta muito no fim, Alisson, porque ela é o pulmão ali, o coração e o que dá norte para a empresa. Como eu falei, hoje eu tenho a receita X, já tá bom, e ok. Mas se eu potencializar isso, né, com uma pessoa da linha de frente, obviamente, com a cultura da empresa, com os princípios de vocês, com o princípio da empresa, isso vai acelerar demais o resultado. E isso precisa ter. Então, não adianta, né? Você pode ter 2 sócios gestores, mas precisa ter lá o cara vendedor. Você vai ter lá G4, né? Você vai ter o Thales, você tem o Alfredo, que é vendedor. O Alfredo fica na rua, o Alfredo Soares,
e o Thales e o Nardon ficam lá no escritório estrategicamente. Esses dias eu vi, inclusive, o podcast, e o Thales fala isso para o Alfredo. Se o Alfredo está aqui dentro, a gente está perdendo dinheiro. Se ele está na mesa, ele tem que estar na rua. Cada vez que ele está na mesa, eu perco dinheiro. Porque o Alfredo é o cara do relacionamento, ele é o cara de criar essa marca para o mercado. Então, é lógico, isso é muito difícil ter essa pessoa, principalmente mais sênior, principalmente já mais estruturada, mas dá para formar. Primeiro que dá para formar essa pessoa, e segundo que qualquer um também, né, eu não falo, ninguém precisa ser um expert em vendas, não é isso, mas dá também para dar alguns passos em alguma coisa que eu não gosto tanto, ou não tenho tanta similaridade para fazer, e dá para treinar muito, e dá para ir bem também. Então talvez vale mais a pena, nesse caso de vocês, a empresa mais enxuta, um de vocês dois realmente começarem a fazer, ao invés de ter essa pessoa, começou a crescer, aí naturalmente você vai tendo. Mas acho que um dos dois tem que ter, Alisson, pelo menos uma veia que vai para um lado comercial. A gente fala isso em shopping, né? A gente tem aqui estacionamento, operações, arquitetura, marketing, inadimplência, financeiro, mídia, mall, comercial. A gente fez uma apresentação para o time aqui, que a gente fez um campo de futebol e colocou a carinha de cada um. E não tem problema operações se a defesa. Ele não deixa de aparecer por isso. Mas o que vai levar o time é o ataque, é o comercial. São novos clientes, são novos negócios. Não dá para viver da minha base só. Eu preciso... O meu trabalho, inclusive, é esse. Eu preciso falar com 50 pessoas para fechar 3 negócios. 50. Para fechar 3. Então, se eu falar com 100, são 6. No ano, a gente tem que fazer 50 lojas novas no shopping do tamanho do nosso aqui. 50. Cada loja nova, o cara investe 1 milhão. Para que ele vai pôr 1 milhão com a taxa de juros como está? Por que ele não compra um terreno? Por que ele não vai para fora do Brasil? Por que ele não compra uma casa? Então, assim, é muito difícil. E isso porque a gente está ali, eu estou ali todos os dias. Não, vamos visitar, vamos em evento, vamos na BF, vamos no Salão do Automóvel. Não adianta. Precisa ter um dos dois para fazer, Alisson. Ou eu gerar uma pessoa que eu possa cuidar e passando essa cultura, mas focada em venda. Você precisa trazer para a gente 30 clientes novos, qualificados. E esse seu comissionamento vai ser em cima do que você fizer, a gente tem aqui a sua base, mas você vai ganhar enquanto mais você trazer. Porque aí você gera também essa vontade, essa ambição positiva, não ganância, né? Dessa pessoa também querer se desenvolver, entendeu? Legal, cara. Obrigado. Vai lá. Cristiano. Eu falo que desse momento sou eu, a esposa, a Thaís. Oi. Oi, Thaís, tudo bom? Prazer. Bem, prazer. Então, é que eu aproveitei esses links que você trouxe, algumas reflexões, né, do que eu poderia também contribuir nesse momento e o que eu poderia simular de reflexões. Então, eu trouxe para mim, que hoje mesmo a gente falou da parábola dos talentos, da semeadura. E nesse processo de ir para o meu trabalho, nesse momento que eu estou hoje, em atendimento à instituição, né, que eu falo hoje, porque amanhã é empresa e instituição, é na área de habilitação e reabilitação com pessoas. Então, quando chega para mim, é pessoas com deficiência, né, e aí eu estava voltando de férias, eu falei assim, eu tenho que retomar, e assim como você falou, cada dia... E cada atendimento é único, então eu tenho que ser a mesma para todo paciente. Para cada paciente eu tenho que ser, mas eu sei que o ser humano, a gente tem uma questão que é sono, é cansaço, mas vamos lá. Ela chegou para mim agora às 5:30 da tarde, tem que ser a mesma que chegou às 8, né? A minha disposição, na verdade. Então, eu fui nesse processo da reflexão, mas é que eu queria trazer mesmo, que eu senti aqui em falar, é do Espírito Santo de Deus. No processo que eu falei, Senhor Deus, o que eu vou fazer hoje, que eu preciso finalizar um trabalho, que vai ter um espetáculo agora em agosto, e eu preciso
produzir com qualidade sem perder a essência. E aí eu falei assim, agora eu vou. Eu fui com tudo. Aí Deus falou assim, calma. Como se eu sentisse assim, falando, filha, espera um pouquinho, um passo após o outro, calma. E quando eu cheguei no espaço, uma pessoa precisava de um acolhimento, que ela ia fazer cirurgia, uma cirurgia delicada. A outra trouxe uma outra realidade. Aí eu falei assim, quando eu vi eles mesmos, falaram assim, vamos abrir uma roda? E a gente começou a conversar. E nesse processo eu tive que acolher primeiro, porque eu tinha que trazer a parte teórica e técnica. Então, mas eu precisava acolher. É como um time numa empresa. Porque cada um tem uma bagagem, cada um tem a sua história, mas naquele processo eu tive que parar, ouvir, acolher aquela pessoa que estava em diferentes situações emocionais, é uma senhora, e aí a gente precisou ter esse levante. Só que eu precisei ser clara, assim, olha, eu senti que Deus falou, precisou, ó, um passo de cada vez. Então eu falo assim, ouvindo também o Alisson falando, chegou um momento que a gente tinha uma interação, que a gente fazia um pouco de tudo, né? Só que muito para o lado social. Então eu falo assim, que pode ser que nesse momento que eu trouxe alguns exemplos, não é uma venda direta de alavancagem de milhões, mas eu falo que são milhões de vidas, porque daquela pessoa tem uma família, que tem um núcleo, então assim, são os micro, dos sistemas, do micro para o médio e para o macro, então isso vai expandindo. Eu acredito muito que na relação humana de vendas, principalmente o que temos aqui, a gente precisa ter esse olhar, né, da troca, das duas vias, do que vai, do que vem, entendendo que cada um tem a sua história, e a chave de acesso que a gente precisa ter. Mas como, né, assim, a gente tem que manter essa relação de Deus, a gente fala, Senhor Deus, Jesus, Espírito Santo, me molde, me transforme conforme a sua vontade. Qual é o meu caminho, qual a minha régua, que não é a minha como indivíduo para ser ajustada nesse momento. Então, eu acho que é muito esse olhar que nem se colocou, entusiasmo, mas com sensibilidade. E a gente ir regulando a todo momento. Vamos lá, mas peraí, vamos dosar a força para que essa força não seja um embate. Então, assim, acho que eu trouxe mais com processos reflexivos de tudo aquilo que você falou e os demais, assim, mas de uma forma isso, do Espírito Santo nos transformando, modelando conforme a vontade de Deus, e nessa engrenagem toda que é a empresa, né, seja você como um profissional, ou outro como um diretor, um presidente de uma multinacional, né, então acho que é mais uma questão que eu acho que não sei nem se é uma pergunta, mas é só uma reflexão mesmo. Não, Thaís, mas é perfeito, porque na verdade, estou um pouquinho rouco, tá, gente? Acaba entrando naquilo que a gente está fazendo, né, com a nossa boa vontade. Então, se eu realmente me preocupo com a pessoa que eu estou atendendo, eu vou ser justo, né? Eu não posso perder a humanidade, é o que você disse no meio, eu não posso olhar só a receita. A gente fala muito aqui em shopping, eu não posso deixar de me emocionar. Todos os natais aqui no shopping a gente chora. Nós que trabalhamos para fazer o Natal. Eu vejo Papai Noel chegando, eu vejo o olhar das crianças, falo, gente, isso aqui é o nosso trabalho. Isso aqui é o nosso trabalho. Levar emoção, transformar, ser um ambiente das pessoas se encontrarem, famílias serem formadas, crianças brincarem. Então é outro mood quando você tira da receita só e perde, né, essa humanidade. Eu acho que isso tem que ser o norte sempre, sabe, Thaís? Assim, é aquilo, né? Se a gente não sabe pelo que a gente está fazendo algo, não faz sentido nenhum. Então, o que nos ajuda a fazer o melhor todos os dias é o nosso propósito, né? O propósito, ele está lá intangível. Meu propósito é isso. Então, nada vai mudar. Né? Exemplo, nosso propósito é Jesus. Nada pode mudar o alvo que é ele. E para a vida é assim, né? Na empresa, meu propósito é esse. Eu vou buscar isso. Vão ter dias bons, difíceis, clientes dificílimos, mas vão ter muitos clientes bons. Então, eu preciso ser justo, empático e buscar o melhor para todo mundo. Falo, é sempre a frase que a gente usa no dia a dia. O negócio é bom quando ele é bom para todo mundo, não quando é bom só para um lado.
E as pessoas têm que sair transformadas da nossa presença, independente da venda, mas porque nós somos cristãos e essa luz tem que brilhar. Se a pessoa não vê essa luz, alguma coisa está errada, né? Ela precisa estar brilhando e ser realmente diferente. Acho que o Alan levantou a mão aqui. Oi, Alan, tudo bom? Olá, Caio, tudo bem? Uma ótima noite aí para você. Olá, pessoal, boa noite para vocês. Bom, primeiramente, tá? Eu cheguei quietinho aqui, porque infelizmente eu não pude acompanhar a sua palestra. Estou junto aí com o Alisson, né, no nosso evento aí dos empreendedores. Temos aqui, né, junto aí na organização, a Tati, né, a Nicole, a grande satisfação todos aqui, né, vocês participando. Eu tenho certeza aí que a palestra, ela foi, né, de suma importância pela temática. Cheguei de uma forma aqui mais quietinho, né, agora, ouvindo aí você falar. Antes eu estava numa reunião de trabalho, eu estava tentando agilizar o máximo possível ali, mas consegui concluir agora, mas deu para eu estar pegando a explicação dos demais. Depois eu vou ter satisfação de estar assistindo como foi. Eu quero te parabenizar, tá, e te agradecer pela participação conosco aqui, que com certeza está agregando muito nesse assunto que é de suma importância. Afinal de contas, todos nós somos vendedores, né? E desenvolver essa arte, porque vendas não é simplesmente um conhecimento, ele é uma arte. Desenvolver essa arte, colocar nos negócios, realmente é o que faz aí gerar o prosperar da melhor maneira possível. E essa última palavra sua, principalmente trazendo aí a parte cristã, é o que nos move. É o princípio, é a base, principalmente aí um pilar, né, que sedimenta aí os nossos negócios. Parabéns e muito obrigado. Alan, muito obrigado a você, prazer é meu, como eu disse, né, de estar aqui com vocês, e a gente sempre sai melhor, né, nas trocas, nas conversas, conhece mais gente, sempre mais gente legal. Então, para mim foi um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês também. Caião, fala para a turma como que eles fazem para te achar nas redes sociais, né? O Caio, você tem a tua mentoria de vendas, né? Você tem teu e-book, fica à vontade, tá? Para mostrar. Acho que o pessoal vai ter interesse em te seguir nas redes sociais. O Caio cria conteúdo sobre isso sempre, né? Se quiser deixar aí para a turma o teu Instagram ou o link aí da tua mentoria, do teu e-book, fica à vontade. Pessoal, não reparem a voz, não, é que eu não sei em Poços, mas aqui está 6 graus e eu estou falando desde as 7 da manhã, porque a gente teve uma reunião com o time aqui, então eu não parei um minuto, a voz agora está falhando um pouco. Mas vocês vão me encontrar no Instagram, gente, eu mandei aí nos comentários, Poletini Caio, mas todo mundo vai ser bem-vindo. Pô, quem participou aqui, me manda uma mensagem lá, quiser tirar uma foto e marcar, eu republico. Vai ser um grande prazer ter vocês ali. Eu falo muito da essência do que eu faço, tá, gente? O Alisson me conhece. Eu não falo nada que eu não faça. Então, quando você olhar meu Instagram, realmente vocês vão verificar ali, né, esse histórico profissional, os prêmios, os destaques que a gente acabou tendo nesses mercados. Eu tenho um e-book, né, de vendas, então quem tiver essa curiosidade, o Alisson pode passar pode ficar à vontade, Alisson passar meu contato, enfim, nos grupos, o que vocês tiverem aí, podem me chamar. Eu tenho um e-book de vendas para iniciantes e também para quem já está ali alguns passos, né, um e-book fácil ali de leitura, 30 páginas, e tem uma mentoria, sim, 2, na verdade, uma para vendas, e aí um acompanhamento de 3 meses, e tenho também para empresa, né, nessas implantações que nós fazemos muito já nesses 8 anos de shopping. Nós fizemos em mais de 400 lojas, né, desde lojas de 30 metros quadrados até restaurantes grandes de 1.000 metros. Então, a gente angariou também uma boa experiência nessa tratativa com os lojistas e nos negócios efetivamente. Então, eu tenho esses 3 produtos, tenho o Instagram, tá, gente, que eu estou ali todos os dias,
Então, fiquem à vontade lá, manda um oi, quem tiver interesse. Obviamente, a gente aprofunda aí depois, claro, em algum tipo de serviço e que faça sentido para vocês também, tá bom? Maravilha, turma. Então é isso. Ninguém tem mais nenhuma pergunta. Vamos caminhar para o final, né? 21h35. Caio, muitíssimo obrigado, meu cara, mais uma vez, pela tua voluntariedade, tá? Por disponibilizar o teu tempo no último dia de mês. A gente sabe que tá todo mundo em fechamento. Você parou aí de graça, gratuito, para vir ensinar, cara, aquilo que você demorou mais de 20 anos para aprender, aprendeu no campo de batalha. Então, obrigado, cara. Obrigado por se colocar à disposição, obrigado por semear nessa terra. Aqui é terra boa, cara. Todas as pessoas que estão aqui, ó, são pessoas humildes. Você vê, tarde da noite estão aqui aprendendo, estão aqui dispostas a aprender, a crescer, a prosperar. Então, foi uma semente aí em terra boa. Te agradeço e peço para Deus te retribuir, cara, muito, tá? 100 vezes mais todo esse conhecimento que você nos trouxe hoje à noite. Tá? Muito obrigado, meu amigo. Te agradeço mesmo. E agradeço também a participação de todos, né? Que estiveram em mais esse evento, né? E até uma próxima. E aí tem o print, né, Alan? Não pode faltar aí a foto pra gente publicar, marcar o Caião lá. Vamos lá pro retrato. Me manda lá, hein? Abre a tela aí, pessoal. O Alisson, acho que você vai ter que desfixar. Verdade. Para poder aparecer os demais aí. Como é que eu desfixo aqui? Peraí. Tá aqui. Você é dessa época do retrato, Caio? Não, né? Nossa, sou demais, só não pareço, mas sou, viu? Então você dormiu bem no formal, hein? Tô com 40, então assim. Joia, deixa eu ver, Aline. E Luana. E aí, Luana, você consegue? O Everton. Gente, boa noite. Hoje eu não vou conseguir abrir a câmera. Tá joia. Sem Tá problema. bom. A gente entende a toalha enrolada no cabelo. Pode ficar tranquilo. É mais ou menos isso. Mas muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Everton, consegue estar abrindo para a gente? Depois tem NN Pereira. Quem é, gente? Bom, vamos tirar a foto assim mesmo, né? Acredito aí que os... Tá joia. Tranquilo aí. Vamos lá. 2, 3 e sorriso. Foi. É isso aí, pessoal. Valeu. Muito obrigado a todos aí, viu? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a todos. Vou estar mandando lá no grupo, então, o link do e-book, da mentoria e o Instagram do Caio. Beleza, gente? Maravilha. Tchau, gente. Obrigado. Deus abençoe. Com Deus, hein? Até a próxima, hein? Fiquem com Deus. Deus. Tchau, tchau.